Tá gravando então? Brain Hot. Essa foi a palavra do ano definida pela Faculdade de Oxford, lá na Inglaterra. Essa palavra, Brain Hot, significa uma tradução literal como apodrecimento cerebral. E que termo pertinente para os dias que estamos vivendo, tanto aqui no Brasil, mas também em todo o canto do mundo. É interessante que a Forbes, ela fez uma matéria, que a gente vai ler alguns trechos dessa matéria aqui, para comentar um pouco acerca desse assunto. Aqui, está aberto no site da Forbes e vamos ler alguns trechos aqui para que a gente possa trazer algumas boas reflexões acerca desse assunto tão importante nos dias atuais. Beleza? Então vamos lá. A faculdade de Universe Press, que no caso aqui é a editora que publica dicionários, em inglês lá para a faculdade de Oxford, ela anunciou sua palavra do ano nessa semana, sendo Brain Hot, como eu falei para vocês aqui já, que significa, numa tradução literal, como apodrecimento cerebral. A matéria continua dizendo: o termo encapsula a exaustão mental que define a vida moderna focada nas telas. As pessoas passam o dia todo conectadas ao computador ou ao celular no trabalho, apenas para chegar em casa e, mais uma vez, buscar entretenimento diante de uma tela. Então veja, a nossa sociedade atualmente ela está dentro de dois ecossistemas. Tanto o ecossistema de trabalho, de produtividade, e que esses a gente utiliza da tecnologia de uma forma específica em cada área determinada aí. Não sei o que você faz da sua vida, mas muito provavelmente você deve utilizar ao menos um computador para alguma coisa que você vai fazer. Ou boa parte das áreas utilizam um computador ou até mesmo um celular ou um tablet. E quando a gente chega em casa, os nossos estímulos, os nossos lazeres, os nossos passatempos, aquilo que a gente faz para descansar também é na frente das telas. E a gente vai ver, a gente já está vendo e vai continuar a ver esses ecossistemas implodirem por dentro no sentido de que a gente pode ver as exaustões mentais acontecendo com trabalhadores, seja através por causa de trabalhos excessivos, por causa do burnout, mas também por causa de confusões mentais, por apodrecimento do cérebro devido ao consumo excessivo e o uso excessivo de telas. Então, a nossa sociedade, a gente não tem como negar que ela é uma sociedade que está inserida dentro de uma revolução tecnológica. Uma revolução tecnológica essa que permite a gente fazer um vídeo como esse aqui. Só que o problema é que a nossa sociedade ela está enfrentando uma deterioração das capacidades cognitivas e intelectuais. E essa deterioração mental ela está sendo devido ao uso indiscriminado de telas como essa, de celulares, ou até mesmo, de computadores ou de videogames. Qualquer tipo de tela, qualquer tipo de consumo de conteúdo que você tenha feito, que seja feito através da tecnologia. E esses consumos exacerbados de forma completamente despretensiosa, elas estão causando um adoecimento da nossa sociedade. É interessante que antes de eu saber desse termo, antes de pesquisar acerca desse termo para trazer um vídeo aqui para vocês, eu já tinha produzido 85, 90% de uma newsletter que eu coloquei lá no Substack, falando acerca das futilidades, da imoralidade sexual, do emburrecimento da geração Z e por que essa geração ela é tão perdida. E essa newsletter ela é completamente pertinente para o assunto que a gente está tratando no vídeo daqui. Porque o Brain Rot, ele fala sobre o apodrecimento do cérebro. E na newsletter eu vou dizer vários motivos pelos quais a sociedade atual, a geração atual, a geração Z, ela está dentro desse ecossistema que faz com que elas sejam mais burras, que elas sejam mais fúteis e que elas sejam mais imorais. Sendo que tudo isso converge a um problema ímpar. E que isso está relacionado a qualquer outro indivíduo. Se você não leu essa newsletter, eu te encorajo a você ver aqui na descrição desse vídeo e ir lá conferir a newsletter na íntegra. Mas voltando aqui à matéria da Forbes, eles continuam dizendo o seguinte: Brain Hot, que alguns escrevem como Brain Hot, grudado,
ou brain rot separado. Refere-se ao declínio das capacidades mentais ou intelectuais de pessoas devido ao tempo excessivo de consumo de conteúdos, especialmente online, o que começa a ser provado por cientistas em todo o mundo. É interessante que há alguns meses atrás eu escutei um podcast do Pedro Pamplona, que tem um podcast excelente lá no Spotify e em outras plataformas de podcast, chamado Biblioteca Pamplona, que ele falou acerca de um livro que ele leu, que é falando sobre os jovens dentro desse ambiente de rede social e do uso de smartphones. E uma das coisas que os cientistas hoje, eles convergem muito é acerca dessas exposições excessivas, principalmente para as pessoas mais jovens. E como isso pode afetar a nossa sociedade de uma forma que aqui a gente não tem a mínima noção do que pode acontecer daqui a alguns anos com essa superexposição, esse uso excessivo, principalmente dos smartphones. É interessante que eu não sei se vocês viram que foi aprovado, se não me engano, lá na Austrália, que o consumo de celulares por pessoas abaixo dos 16 anos vai ser proibido lá na Austrália. Eu sei que isso parece, em primeiro momento, uma medida até meio extrema, mas eu acho interessante a gente olhar com os olhos positivos para algumas dessas coisas, para que a gente possa proteger a geração que está surgindo, tanto nós que somos da geração Z, né? Mas também as outras gerações que vão vir depois de nós. Porque a gente ainda não tem a mínima noção do que isso realmente pode fazer com os jovens, pode fazer com a sociedade. A sociedade realmente, os filhos atualmente são mais burros do que os seus pais, os QIs dos filhos são menores do que os pais. Então a gente está vendo notícia através de notícia e óbvio que isso converge em toda uma causa, mas que essas causas está tendo uma convergência muito ampla dentro desse ambiente de tecnologia, de conteúdos excessivos. E mais do que isso, mais do que conteúdo excessivo, são conteúdos pobres, rasos e sem valor. Vamos continuar aqui na matéria. A expressão ganhou a popularidade, né, falando do brain rot, nas redes sociais para descrever o impacto de atividades repetitivas, seja rolando infinitamente o feed do TikTok ou do Instagram, né, assistindo vídeos curtos e sem contexto, ou se perdendo em notícias sensacionalistas. Então veja, existe aqui um problema muito específico, que é a questão dos vídeos curtos. Os vídeos curtos em si, eles são feitos para que você se torne dependentes deles dentro da plataforma, porque quanto mais tempo você passa dentro da plataforma, e esse é um problema que eu tenho, inclusive, e que eu estou tentando fazer de uma forma mais saudável. Utilizar de uma forma mais saudável, mas me blindar dessas consequências mais extremas, né? Mas voltando, os vídeos curtos, eles são feitos para te tornar escravo deles, para que você continue nas plataformas, para que você continue consumindo mais o conteúdo e você fica que nem um zumbi ali, né, rolando o feed. E ali dá uma sensação dopaminérgica, né, uma bomba dopaminérgica que você fica ali inserido naqueles contextos, em assuntos completamente divergentes entre si, não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem assunto, não tem profundidade, não tem um estudo mais aprofundado, né? Isso não quer dizer que você não pode ver coisas rápidas, né? Você pode ver essas coisas rápidas, mas quando o consumo é excessivo demais, só nesses contextos mais fúteis, é isso que acontece, um apodrecimento cerebral. E as faculdades intelectuais das pessoas vão diminuindo. Vamos ver aqui algum ponto mais interessante aqui, ó. A Oxford University Press e outros editores de dicionários tradicionalmente escolhe no final do ano uma palavra que captura o espírito dos últimos 12 meses, né, que é o brain rot. Levou a coroa, né, em Oxford em 2024, após a votação pública em que mais de 37 mil pessoas nomearam o termo como a escolha principal. Você vê que não é algo isolado, né? Aqui também está dizendo que, segundo a organização, o uso do termo aumentou 230% entre 2023 a 2024. Então, é um termo que está sendo bem utilizado aí, né? Essas fadigas, né? Que diz aqui também, né? Fadiga das telas no trabalho. Eu encorajo você a dar uma olhada lá na matéria da Forbes, que é bastante interessante, tem bastante coisa pertinente aí para que a gente possa refletir enquanto os indivíduos mais
mas também como cristãos, né, que precisa entender e como utilizar da melhor forma o nosso tempo. Não somente isso, a Forbes também colocou aqui algumas dicas e eles listam aqui 10 hábitos para evitar o brain rot, né, e turbinar o seu cérebro. Interessante aqui que eles dizem aqui, eu vou ler algumas delas, né? Novas experiências, alimentos que melhoram o humor, então a alimentação é algo imprescindível. Essa questão de novas experiências, acho interessante esse network que você pode ter com outros indivíduos. Atividade física, cara, atividade física é algo extremamente importante. Eu atualmente estou bem parado por atividade física, malmente eu vou para os lugares com a minha bicicleta, mas que eu tô me recuperando de um processo cirúrgico que eu fiz há pouco tempo, então ainda não consigo fazer atividades um pouco mais exigentes, né? Mas quando isso aí se normalizar, com certeza vamos voltar à ativa aí nas atividades físicas e quem sabe eu possa até compartilhar algumas coisas aqui com vocês também. Mas continuando, sono adequado, cara, o sono é fundamental. A gente tá vendo essa sociedade completamente focada na produtividade a qualquer custo e esse mundo completamente workaholic, né? No sentido de uma produtividade de você ficar frenético às 24 horas por dia. E isso é muito prejudicial, principalmente se você não está dormindo adequadamente. Olhar o todo, né, ter uma visão mais ampla das coisas do que te cerca, né, não simplesmente ficar focando apenas em um contexto específico, mas olhar sempre o mundo de uma perspectiva ampla, né, ver os lados das coisas, das situações que acontecem no seu dia a dia mesmo, né, naquilo que te cerca, naquilo que te influencia, de seja positivo ou negativo. Fala também aqui de mindfulness, eu não sei pronunciar isso direito. Segurança psicológica, tempo com a natureza. Cara, na natureza é algo fantástico. O Senhor fez os seres humanos para que a gente pudesse estar no meio da natureza. E a gente, na nossa sociedade, né? Nossa sociedade cercada por concreto, a gente acaba esquecendo da natureza. Não existe nada que traz uma paz tão ímpar do que a contemplação daquilo que foi criado. No caso, a contemplação daquilo que o nosso Senhor fez, que é a natureza, né? A gente ir para uma praia, a gente ir para um sítio, ficar perto de árvores, a gente sentir a brisa batendo na nossa pele, a gente poder ficar ali na sombra da árvore, isso é algo fantástico. Eu mesmo sou suspeito para falar porque eu gosto bastante dessas sensações que a natureza traz. Aí ele continua aqui, uma coisa de cada vez, a gente parar com essa loucura de ficar querendo abraçar o mundo e a gente sempre ter um foco específico em alguma coisa, né? E apoio, né, social aqui, eles vão dizer em algum contexto específico, mas a gente pode falar sobre acompanhamentos psicológicos, a gente pode falar sobre ter um ambiente social mais bem equilibrado, um ambiente social onde você pode compartilhar tanto as suas coisas positivas, né, as suas felicidades, as suas conquistas, mas também que você pode ter um amparo. E dentro do ambiente de igreja a gente tem isso de uma forma muito específica, que é dentro dos grupos pequenos. Na minha própria igreja mesmo, a gente tem reuniões, né, dos grupos pequenos, que é como se fosse uma igreja dentro de uma igreja. E isso é fundamental para que a gente possa ter esse contato um pouco mais próximo. Agora, uma coisa que eu fiquei sentindo falta, que possa ser que nas entrelinhas aqui, que eu não li essa matéria toda, eles possam ter comentado acerca de, acho que o hábito principal para que a gente possa vencer essa questão do brain rot, e que eles não elencaram aqui, eles colocaram, né, de 1 a 10, mas eles não falaram sobre a leitura. Se você acompanha já há algum tempo aqui o canal, você sabe que o meu primeiro vídeo foi sobre a arte da leitura e como eu estou em um processo para cultivar esse hábito tão importante. Porque, da mesma forma com que eu falei em algum outro vídeo, a leitura está para o cérebro como o exercício físico está para o músculo. Então, para que a gente possa evitar esse apodrecimento cerebral, a gente precisa começar a ler livros. E ler bons livros. Não simplesmente livros para nos ensinar alguma coisa, mas que a gente possa começar a navegar nas páginas de livros ou até mesmo de histórias fantásticas, seja histórias do seu gosto, pode ser ficção científica, pode ser fantasia, aventura, não importa. Existe uma gama de livros e ótimos autores para que a gente possa estar nos construindo, né? Construindo a nossa intelectualidade.
e eu acho que é uma coisa que faltou aqui na matéria da Forbes. Possa ser que nas entrelinhas aqui eles tenham comentado sobre os livros, mas, cara, esse daqui seria o tópico 1 na minha lista, com toda certeza. Teria aqui outros dessa lista aqui, mas acho que o primeiro seria a leitura. Eu não sou esse exímio leitor, mas eu estou no processo para me tornar. Então, esse é o vídeo de hoje, é mais ou menos o que eu queria compartilhar com vocês aqui, falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante para os nossos dias atuais. Eu vou fazer outros vídeos acerca aqui de como que a gente pode justamente a gente evitar, a gente andar na contramão do que a sociedade atual está caminhando, que é para esse apodrecimento cerebral, essa intelectualidade rasa e sem nenhum tipo de valor. Mas é isso aí. Comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso que a gente falou aqui. Comenta alguma coisa, acrescenta, dá alguma dica. Você pode comentar aqui também o que você quer que eu traga aqui para que a gente possa começar a conversar um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais intimista. E é isso aí. Se inscreva no canal, dê um like aí e valeu, falou!